Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Esse capítulo ele é muito interessante, tem alguns textos bem importantes para nós compreendermos toda a questão da explicação a respeito da natureza caída, a respeito do propósito da lei, o poder que Jesus Cristo deu através da sua morte, da sua ressurreição, que é nos dando uma nova vida, um novo modelo de vida. Então esse capítulo 7 ele é bem interessante, amados, e é importante nós lermos ele em todo o contexto da carta aos Romanos. Muitas vezes, ao lermos só o capítulo 7, talvez nós tenhamos algumas dúvidas e não consigamos compreender algumas verdades essenciais a respeito do Evangelho, a respeito da justiça de Deus. Mas quando nós lemos no todo, como nós estamos fazendo, lendo desde o capítulo 1, continuando lendo toda a carta aos Romanos, tem uma continuidade. E isso é muito importante nós percebermos isso, para nós não lermos um capítulo isolado. Então, para quem nos acompanhou ontem, nós falamos no capítulo 6, e aí nós vimos uma verdade extraordinária de que a nossa natureza caída, corrompida, ela foi crucificada com Cristo. E nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. E nós podemos viver por meio dessa nova vida. E aí no capítulo 7, o apóstolo Paulo começa com uma ilustração, fazendo uma ilustração ali com o casamento, que a mulher está ligada ao seu marido apenas enquanto ele estiver vivo. Se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Se ela quiser casar com outro homem, ela está livre. Agora, se ela se casar enquanto ele ainda está vivo, ela é considerada adúltera. Ele faz toda essa ilustração e ali no versículo 4 em diante ele fala assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui que agora, ele diz assim, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Agora vocês pertencem a outro, agora vocês pertencem a Cristo Jesus, agora vocês pertencem ao Espírito de Cristo, que ressuscitou a ele dentre os mortos. Agora vocês foram unidos ao Espírito Santo. Por isso que agora vocês vão viver segundo o novo modo do Espírito e não vão mais viver segundo a velha forma da lei escrita. Aí ele continua o capítulo 7, ali do versículo 7 em diante, ele vai dizer assim: o que diremos então? A lei é pecado? Aí ele diz: de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Amados, esse capítulo 7, o apóstolo Paulo está explicando a questão da natureza humana corrompida. E aí quando nós continuamos a leitura ali no versículo 8, no versículo 9, ali no versículo 9 diz assim, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri.
eu descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Amados, perceba que o apóstolo Paulo escreve na primeira pessoa, ele diz, antes eu vivia sem a lei. E ele escreve todo esse capítulo 7 na primeira pessoa. Mas não é simplesmente uma experiência particular dele, porque o apóstolo Paulo nunca viveu sem a lei. Quando nós lemos lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, se alguém tem motivo para se vangloriar na carne, eu muito mais. Eu sou um verdadeiro hebreu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu. Ou seja, o apóstolo Paulo nunca viveu sem a lei. Ele nasceu debaixo da lei e foi ensinado debaixo da lei. Então, quando ele diz ali, antes eu vivia sem a lei, ele utiliza essa linguagem na primeira pessoa, mas nós precisamos compreender toda a carta aos Romanos. Ele está fazendo uma explicação da justiça de Deus. Então, ele está explicando como que era a situação de toda a humanidade. Desde o princípio, antes de ter sido entregue a lei, até a lei ser entregue, depois que a lei foi entregue, o que aconteceu? Aí ele diz, então a lei é pecado? Não, mas por que então, mesmo tendo a lei, as pessoas não conseguiam obedecer a Deus? Aí é o que ele vem descrevendo a guerra. Aí ele diz assim, a lei é espiritual, eu contudo não sou, porque eu fui vendido como escravo ao pecado. Não é simplesmente uma experiência do apóstolo Paulo, amados. Aqui ele está explicando a situação da natureza humana. A natureza humana foi vendida ao pecado por causa do pecado original. A humanidade foi destinada ao domínio do pecado, exatamente por causa do pecado original. E a lei, aí ele explica isso. A lei é espiritual. Mas eu não sou, ou seja, a natureza humana corrompida não é espiritual, porque foi vendida ao pecado. E aí o que acontece? Daí ele explica essa guerra que existe entre a natureza humana corrompida, tentando obedecer a Deus, tentando fazer o bem, mas não consegue. Por quê? Porque o que habita na natureza humana corrompida é o pecado. Mas ele vai chegar a uma conclusão. Ali no final do capítulo 7, ele chega à conclusão e ele vai dizer assim, miserável homem que eu sou. Não é só ele, miserável homem, toda a humanidade. É como se ele dissesse, miserável humanidade, quem que nos livrará, nos libertará do corpo sujeito a esta morte? Porque este corpo aqui está destinado à morte. Esse corpo aqui, que é o da natureza corrompida, pecaminosa, não herdará o reino de Deus. Aí ele faz essa declaração, miserável homem que eu sou, quem me libertará? Mas não é só ele, não é só uma experiência pessoal dele, mas é toda a humanidade. Aí vem a gloriosa verdade no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Por que a carne continua? Ele continua dizendo aqui que a carne é escrava da lei do pecado. Porque esse corpo aqui, amados, não herdará o reino dos céus. Esse corpo precisa ser revestido pela incorruptibilidade, precisa ser revestido por um corpo incorruptível. E se nós pararmos a leitura aqui no capítulo 7, parece que, então eu tento obedecer a Deus e não vou conseguir? Não, por isso que eu falei, amados, que nós não podemos ler isolado o capítulo 7. Nenhum capítulo da Bíblia é bom nós lermos isolados, né? Principalmente nas cartas. Tem uma continuidade, é bom a gente estudar todo o livro, né? Por isso que estamos estudando aqui todas as cartas e lendo capítulo a capítulo para nós entendermos. Aí ele começa o capítulo 8, e nós vamos falar do capítulo 8 amanhã, mas eu já vou dar um ensejo aqui para nós... daí nós continuamos amanhã. Mas veja só, começa o capítulo 8 ele dizendo assim, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a minha natureza que estava corrompida, esse corpo aqui que vai morrer, esse corpo não tem jeito, ele vai morrer, ou então, se nós formos arrebatados quando estivermos vivos, esse corpo será transformado, nós receberemos o corpo glorificado, porque esse corpo que é proveniente da natureza terrena, ele não herdará o reino dos céus. Ele foi vendido, como está escrito ali, ao pecado, e esse corpo, como vemos, ele não herdará o reino dos céus. Mas aí nós lemos no início do capítulo 8 que por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. E quando nós continuamos o capítulo 8, nós veremos lá no versículo 11 que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele dá vida até mesmo ao nosso corpo que é mortal. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse corpo aqui, por meio do Espírito Santo nós somos vivificados para que não sejamos mais escravos do pecado. Glória a Deus por Cristo Jesus, amados. Glória a Deus pela obra redentora completa que o Senhor fez, que o Senhor efetuou em nosso favor. Então eu encorajo você a ler o capítulo 7 com atenção. Leia na continuidade, já leia o capítulo 8, você vai compreender. O apóstolo Paulo está explicando a guerra da natureza terrena corrupta, caída, que é escrava do pecado, tentando obedecer a Deus e não consegue, mas glória a Deus por Cristo Jesus, porque a obra de Cristo Jesus nos deu uma nova vida. E aí nós podemos viver, como nós lemos os versículos 4, 5 e 6 do capítulo 7, o novo modo do Espírito, sendo guiados, conduzidos pelo Espírito Santo que habita em nós. E nós veremos amanhã o Espírito Santo que habita em nós, ele dá vida até mesmo ao nosso corpo que é mortal. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua verdade, Senhor. Obrigada porque Jesus Cristo fez uma obra completa. Obrigada porque o Senhor nos redimiu. O Senhor nos tirou do domínio do pecado e da morte. O Senhor nos libertou. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque podemos viver o novo modo do Espírito, sendo guiados, ensinados, conduzidos pelo teu Espírito. Muito obrigada, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles compreendam essa verdade, recebam pela fé essa verdade e vivam no novo modo do Espírito, sendo guiados pelo teu Espírito, ensinados, capacitados, fortalecidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.